Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo que Ele já está fazendo. Pai, queremos te louvar nessa noite por tudo quanto o Senhor já está fazendo no nosso meio, através de tudo que já foi ministrado, e nós continuamos com os nossos corações abertos para recebermos mais de Ti nessa noite. Pai, ministra os nossos corações, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nesse lugar, e que o Senhor possa fluir nessa noite no nosso meio, tocar os nossos corações, trazer uma palavra de fortaleza, de consolo, uma palavra que venha nos fortalecer e nos ajudar a continuarmos a crescer a cada dia mais e mais, Pai. É esse o nosso desejo, e nós sabemos que é o desejo também do Teu coração, Pai. Muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, cada família que está aqui representada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu quero falar nessa noite, aleluia. Eu quero falar sobre salvação, ou sobre um caminho que nos leva à verdadeira salvação em Cristo Jesus. Porque muitas vezes podemos perceber, podemos imaginar que o fato de estarmos inseridos numa igreja, isso já nos garantiu a salvação. E nós sabemos que nós devemos desenvolver a nossa salvação, como diz a palavra do Senhor, amém? Com temor ao Senhor. Então é muito importante, e durante toda essa jornada que nós caminhamos, nós vamos avançar nesse sentido, de servir ao Senhor, de crescermos no Senhor e de melhorarmos a cada dia, amém? Mas eu quero começar lendo, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Marcos, aleluia, a perfeita salvação, é isso que nós vamos estar falando nessa noite. E aí em Marcos, no capítulo 10, eu quero que você chegue lá no verso 16, 17, e vamos ler aí alguns versos. E diz assim: quando Jesus fala do jovem rico, amém? Todos chegaram lá? Marcos 10, a partir do 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Só até aí por enquanto. Quando nós lemos a história desse jovem, nós podemos imaginar que era um jovem que tinha, vamos falar assim, um bom padrão de vida, porque baseado no Antigo Testamento, na lei, Jesus falou exatamente tudo aquilo que a lei falava que deveria ser observado, e ele diz assim: eu tenho feito já tudo isso. E aí ele pergunta, ele diz: eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Então era um jovem, mas que já desde cedo ele obedecia a palavra que ele conhecia, que era a lei. Então
Mas entenda bem, queridos, a lei, ela condicionava uma vida espiritual àquilo que as pessoas faziam. Era mais ou menos baseado numa meritocracia, ou seja, você fazia, você tinha um mérito e você conquistava aquilo. E Jesus, ele não veio para dar uma continuidade nessa questão, onde você faz e você tem o mérito. Olha só, aquele homem diz: eu tenho já feito tudo isso, o que me resta agora fazer? Na concepção dele, ele era uma pessoa excepcional, ele era uma pessoa perfeita, e por isso que ele chega e diz: olha, eu faço isso desde a minha adolescência. E ele continua, e Jesus olhou para ele. Eu acho muito interessante, que diz assim, no começo, né, no 17, só destacando, ele chega, se põe diante do Senhor de joelhos, ele se ajoelha diante do Senhor e pergunta. Agora veja só, ele fazia todas essas coisas, mas ele não tinha a certeza da vida eterna. Ele obedecia toda a lei, mas ele queria saber o que era necessário fazer para ter a vida eterna. E a vida eterna só era possível em Jesus. E ele não entendia isso. Hoje nós temos a vida eterna. Nós que nascemos de novo temos a vida eterna. Então, você não vai morrer, né? E as pessoas dizem: não, quando eu morrer, você não vai morrer. Um dia você vai deixar de estar aqui, mas você é eterno. Hoje nós temos a vida eterna, mas ao invés de você ter que fazer alguma coisa, obedecer à lei de não matar, de não roubar, de não fazer tudo isso, Jesus Cristo, ele se fez pecado, ele assumiu os erros, as falhas, independente do que as pessoas tinham cometido ou não, se matou, se não matou, se roubou ou se não roubou. Jesus assume tudo isso para poder mudar exatamente essa condição, onde o homem achava que ele podia fazer as coisas e aí ele ser salvo. Algumas pessoas ainda acreditam nisso, que se elas fizerem isso, fizerem aquilo, aí Deus vai se agradar e Deus vai fazer isso. Querido, hoje nós vivemos na graça. A graça é um favor que nós recebemos sem mérito, sem merecimento. Você não é salvo hoje, não está gozando da salvação, hoje você não tem direito à vida eterna, não é porque você fez alguma coisa, é porque Jesus fez alguma coisa por você. E aqui, isso tudo cai por terra. Então ele chegou lá, uma pessoa boa, cheia dos méritos dele. Ele disse: rapaz, eu faço isso já há muito tempo, quero saber o que é que eu preciso fazer, porque tudo isso eu já tenho feito. E Jesus, ele dá uma resposta muito interessante, e é preciso você ter muito entendimento para acolher no coração isso aí, porque muitas pessoas confundem riqueza com salvação, salvação com riqueza, e faz uma misturada toda. E na verdade, apesar do título na Bíblia estar o jovem rico, a questão da salvação dele não ter ido adiante daquilo que Jesus tinha para a vida dele, ele teve a salvação passando na frente dele, e ele perdeu uma grande oportunidade. Hoje pela manhã nós falamos de algumas pessoas que não perderam a oportunidade, pessoas que pecaram, como a mulher adúltera, e quando estava diante de Jesus, aproveitou a oportunidade, foi perdoada e seguiu a vida dela. E esse jovem teve essa mesma oportunidade, mas a questão é que o coração dele estava preso naquilo que ele possuía. E eu posso dizer a você que existem pessoas que estão com o coração preso, e não é em riquezas, falando em dinheiro, são em outras coisas. Tem gente que estão aprisionadas em outras coisas na vida, e não larga essas coisas, não querem viver a vida eterna, não querem viver uma vida diante do Senhor, porque não estão dispostas
abrem mão de coisas que elas consideram para elas importantes. Isso pode ser muita coisa, amém? Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser muitas coisas, pode ser também o dinheiro, pode ser várias e várias coisas. Tem pessoas que estão presas a relacionamentos ilícitos por aí afora, e elas não abrem mão, elas não buscam ao Senhor, porque elas preferem viver aquilo ali, não querem abrir mão daquilo ali, elas preferem aquilo do que a vida eterna com o Senhor. Vocês estão comigo? E aí, olha só, Jesus falou, e é muito interessante o que Marcos fala aqui. Diz assim: Jesus olhou para ele e o amou, e disse assim: falta uma coisa para você. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Agora eu pergunto para você: você acha mesmo que Jesus, ele estava interessado simplesmente que o cara vendesse, ou que a riqueza que ele tinha era um obstáculo? Não era. O obstáculo estava no coração dele, e o obstáculo muitas vezes está no coração das pessoas. E eu quero falar não apenas de pessoas que não estão servindo ao Senhor, mas de pessoas que não estão vivendo a totalidade daquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas estão presas em alguma coisa que não quer largar. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que existem algumas coisas que aprisionam elas, e elas preferem não abrir mão daquilo ali, e não mergulham numa vida com o Senhor. Sabe, quando Jesus chegou para Pedro, quando ele ressuscitou, ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Todo mundo já viu falar sobre essa passagem na Bíblia. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro diz assim: olha, eu te amo com um amor de amigo. E ele repetiu isso por várias vezes, pelas 3 vezes que Jesus perguntou. Jesus perguntou: você me ama com um amor verdadeiro, um amor ágape? Não, eu te amo como um amor de amigo. E aí eu acho algo muito interessante, que Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fez. Ele gostava de Jesus? Sim ou não? Gostava de Jesus. Gostava tanto que quando tentaram prender Jesus, ele foi o único que fez uma ação que não era necessária, mas ele fez alguma coisa. Ele disse: pelo menos uma orelha de um camarada eu arranco aqui. Você pode até levar meu mestre, mas uma orelha fica. E aí ele fez alguma coisa. Isso é uma demonstração de que ele tinha uma amizade, tinha um certo amor por Jesus. Pedro, que andou com ele, que fez tudo isso. E eu estava meditando nesses dias e disse: Senhor, existem algumas qualidades hoje na igreja de crentes. Eu estou falando de crente, nós estamos pregando para crente. Aleluia! Estamos na noite da ceia do Senhor. Que alegria! Você está feliz? Amém. Eu estou muito feliz, porque hoje é dia de comemoração. E eu disse: Senhor, se Pedro andava com Jesus 3 anos e meio, abriu mão da família, da esposa muitas vezes, para estar com Jesus, andando a jornada ali, sem saber nem onde ia dormir, sem saber onde ia ficar, sem saber o que iria acontecer. E Jesus pergunta para ele, ele disse: olha, eu te amo como um amigo, porque ele tinha acabado de negar Jesus. Quanto sabe disso? Quando perguntaram: você conhece Jesus? Eu conheço. Não, Deus não livre, eu não conheço esse camarada não. Uma hora ele estava defendendo Jesus, arrancando a orelha do camarada. Agora ele está negando Jesus.
E eu fico imaginando, se ele era amigo de Jesus, eu fico pensando, algumas pessoas crentes, eu não vou dizer da nossa igreja, mas algumas pessoas crentes que tem por aí, em que nível elas se colocariam? Porque se tiver pelo menos no nível de Pedro, já está muito bom. Se tiver andando no nível de Pedro, somente amigo de Jesus, já vai estar muito bom. E aí eu fiquei pensando, Senhor, e o Espírito Santo ali naquela conversa maravilhosa que a gente tem muitas vezes, conversando, né? A gente fica tentando entender algumas coisas e fica pedindo ajuda do Espírito Santo, mas por que assim que acontecem essas coisas? E Jesus começou a me mostrar algumas pessoas. Existe hoje, primeiramente, os simpatizantes do Evangelho ou de Jesus Cristo. Eles são simpatizantes das pessoas. Eles são mais ou menos aquelas pessoas que seguem alguém na rede social, um famoso. Segue o famoso, que o famoso não sabe nem quem é ela, se ela morrer, não vai receber nem sequer uma mensagem do famoso. Se deixar de seguir, o famoso também não vai saber, não vai fazer falta nenhuma. E existe esses tipos de crentes que estão de longe apenas seguindo Jesus, mas de longe, através de redes sociais. Aleluia. São aqueles seguidores que estão lá distantes, estão tão distantes de Jesus. Aleluia. Que somente curte algumas coisas de Jesus, nem comenta. Porque curtir é fácil, né? Comentar dá trabalho. Aleluia. Existem essas pessoas que estão distantes. Elas vêm à igreja, elas participam, mas elas ainda não entenderam, sabe, que o que Jesus tem para cada um de nós é algo ainda maior. A vida eterna é algo extraordinário. Querido, se nós pudéssemos, sabe, viver a vida eterna, experienciar o que é a vida eterna e depois nós voltarmos para cá de novo, eu acredito que todo mundo mudava a conduta. Se a gente pudesse agora ser todo mundo arrebatado ou finalizar tudo e daqui a pouco a gente está todo mundo diante do tribunal, ver tudo que vai acontecer e o Senhor dissesse assim, tudo bem, foi apenas um teste, agora vocês vão voltar tudinho e eu quero ver como vocês vão continuar vivendo. Eu acredito que muitos mudariam, porque passariam a acreditar, porque estão vendo, porque viram. Mas nós somos chamados de crentes, porque nós somos aqueles que creem, ainda que não estejam vendo, ainda que a gente não veja algo, sabe? Um homem perguntou mesmo assim, o cara disse assim, eu sou ateu. Aí o cara disse assim, mas por que você é ateu? Porque eu tenho dificuldade de acreditar no que eu não vejo. E disse, você acredita no ar que você respira? E o cara ficou calado e aí acabou. A Tramontina passou. Aleluia. Então nem tudo aquilo que as pessoas veem, eu não estou vendo, mas eu acredito no que diz em Apocalipse, porque somente de ver coisas que já estão acontecendo, que nos assustam, e muitos ficam assombrados vendo coisas que estão acontecendo. Ei, isso é nada do que vai acontecer, é nada. Aí eu digo, o que vale para você, o que vale mais para você, para a sua vida? Esse jovem rico, ele abandonou aquilo que Deus tinha para ele, que Jesus tinha preparado para ele, simplesmente por causa de alguns bens que possuía. Certamente ele já deve ter morrido esse tempo todo, e ele não levou absolutamente nada daquilo que ele possuía com ele. Onde ele está, eu não sei
onde ele está, porque, né, ele pode ter se arrependido depois e ter tido um encontro em outra oportunidade com o Senhor. Mas onde ele está, ele não está desfrutando das riquezas que ele tinha aqui na terra. Entenda que quando eu estou falando sobre riqueza, eu não estou falando apenas sobre dinheiro. Riqueza aqui é algo que prende as pessoas, que prende o coração das pessoas, e as pessoas não conseguem se livrar. Amém? Então, precisamos entender que se nós somos os seguidores, se nós somos os amigos, se nós amamos ao Senhor, em que nível nós estamos? Porque a ministra, irmã Cícera, acabou de ler que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. E isso é muito interessante, porque não é algo que isso não é algo que foi assim, disse, olha, você pode ou não fazer isso. Se você achar que é conveniente, você ame ao Senhor. Se você não achar que, não ame. Não, a Bíblia está dizendo aqui, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua mente, e de todas as suas forças. Então, isso é o que nós vamos fazer para o Senhor, e todas as outras coisas, elas vão nos acompanhar, porque Deus é bom demais. Ele quer que você tenha todas as coisas. Por exemplo, o Senhor não queria, eu fico imaginando, que se aquele jovem dissesse assim, estou disposto a dar tudo que eu tenho, amanhã mesmo eu vou distribuir tudo que eu tenho e vou dar para os pobres, era capaz que Jesus fizesse assim, não precisa não, eu sei que você me ama, e eu sei onde é que está seu coração, eu só queria que você também soubesse onde está seu coração, porque eu já sabia, o Senhor sabia, mas ele não sabia. E quando ele descobrisse, ele dissesse, não, eu estou disposto. Tem alguma sugestão onde quer que eu dê? Jesus disse, não precisa dar mais não. Por quê? Porque Deus fez exatamente isso com Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele. Na hora que ele chegou para sacrificar, ele disse, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama, me teme. Aleluia. Glória a Deus. O quanto você está disposto a entregar da sua vida para o Senhor. Olha só, nesses pontos que nós acabamos de ler desse jovem, existem 6 pontos que eu quero falar muito rapidamente, que estão aí nesse verso. O primeiro é a obediência, que ele diz, olha, vá e pega o que você tem. Então ele queria daquele jovem, primeiro ponto, obediência. O segundo ponto, ele queria que ele se desapegasse das coisas, porque se as pessoas estiverem apegadas às coisas, elas vão ter dificuldade de se apegar ao Senhor, porque ninguém pode amar 2 senhores, a Bíblia já falou sobre isso. Ou há de amar um e odiar o outro, ou vai amar o outro e odiar o outro. E muitas vezes acontece isso. Se você amar demais uma coisa, você pode deixar aquela coisa de lado. O terceiro, generosidade, dar. Generosidade, algo que deve estar dentro do nosso coração, como foi falado aqui sobre ontem, no nosso Café com Cristo, que nós não alcançamos, mas nós temos um desafio. E eu quero dizer para o Aslan, que Deus falou no meu coração que o desafio vai ser para 200 quilos, e a gente vai alcançar esses 200 quilos, a gente vai alcançar, porque Deus vai mover o coração das pessoas generosas, porque eu sei que elas existem, elas estão aqui no nosso meio, amém? Eu sei que você é generoso, e você vai ser sensibilizado em ajudar outras pessoas. Uma outra coisa, depois o Senhor disse, aí você vem,
Depois que você fizer isso, você vem. Fala de intimidade. Trazer para perto, venha para perto. Oh, aleluia. Depois ele disse aí, você me segue. Ou seja, você me segue que eu vou te discipular. Eu vou te ensinar os caminhos que você deve seguir. E depois vem a recompensa. Ele diz, você terá um tesouro lá no céu, onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Nada pode consumir. Aleluia. Esse é o maior de todos os tesouros. Nada vale mais do que viver uma vida na presença do Senhor. Nada vale mais do que a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Querido, é uma honra e uma alegria para cada um de nós poder participar dessa mesa. Essa mesa, ela representa a vida de um homem que se doou por nós. Representa Jesus Cristo, aquele que nunca pecou e que decidiu sair lá do trono do céu para vir aqui na terra pagar a nossa dívida. Oh, aleluia. Quantos gostam de dívidas pagas? Aleluia. As suas dívidas financeiras, não sei se tem alguém para pagar, mas pelo menos dos pecados, da miséria, da doença, já foram pagas. Aleluia. O escrito de dívida foi cancelado. Não existe mais nada. E isso é muito honroso, você poder lembrar, porque quando nós ceiamos, nós lembramos daquilo que Cristo fez. Que coisa maravilhosa. É como algo que aconteceu na tua vida, e você sempre, quando quer lembrar, você às vezes olha para uma foto, e você vê uma foto, você lembra daquele momento bom, daquele tempo maravilhoso. E a ceia do Senhor é isso, é nós olharmos para esses elementos, e nós sabermos que tudo isso foi por mim e por você. Um corpo partido, moído de um homem, e o seu sangue vertido totalmente na cruz, para te salvar, e para me salvar. Aleluia, glória a Deus. Queria chamar o louvor, e enquanto o louvor vem, eu gostaria de saber se no